Bom dia a todos. A nossa comunicação centra-se no impacto da pandemia no setor da conservação e restauro em Portugal, partindo do inquérito realizado em 2020 pela Associação Profissional de Conservadores e Restauradores de Portugal. Estabelecendo um enquadramento, foram decretados 2 estados de emergência em Portugal devido à pandemia causada pela Covid-19 nos últimos 2 anos, um entre março e maio de 2020 e outro entre novembro e abril de 2021. A Associação Profissional de Conservadores e Restauradores de Portugal lançou um conjunto de inquéritos entre maio e junho de 2020 e esse inquérito foi realizado a par de outros inquéritos, também eles lançados por várias associações profissionais na área da conservação e restauro de vários países da Europa. O inquérito dividia-se em 2 grupos, um primeiro orientado para as empresas singulares e coletivas e um segundo grupo orientado para a força laboral. E aqui havia uma subdivisão também, de acordo com aquilo que eram as características dos trabalhadores existentes no mercado de trabalho. Portanto, um inquérito orientado para trabalhadores por conta de outra, portanto, os trabalhadores que têm um vínculo com uma entidade empregadora, os prestadores de serviço, trabalhadores sem qualquer vínculo e que desenvolvem a sua atividade numa lógica de freelancers, e os funcionários públicos, trabalhadores com um vínculo permanente ao Estado. Olhando para a estrutura dos inquéritos e começando pelas empresas singulares e coletivas, tínhamos um primeiro grupo sentado na caracterização, porque este era também um dos objetivos destes inquéritos. O segundo grupo, então, centrado no impacto do estado de emergência na atividade das empresas, onde se procurou perceber o acesso aos apoios lançados pelo Estado, a fase de implementação, o impacto na faturação, despedimentos se tinham acontecido ou não, os principais clientes durante o período em que vigorou o estado de emergência, a adoção de medidas para reduzir os riscos da Covid-19, formação e manutenção da atividade. Entrando na força laboral, começando por trabalhadores por conta de outrem, o inquérito tinha também o primeiro grupo de caracterização. Ao nível do impacto do estado de emergência na atividade laboral, procurou perceber-se qual o acesso aos apoios lançados pelo Estado, a fase de implementação dos apoios, a atividade à data do inquérito, a adoção de planos de contingência pelas entidades empregadoras, formação no período em que vigorou o estado de emergência e manutenção/mudança de atividade profissional. No grupo dos prestadores de serviço, um primeiro grupo também de caracterização, no âmbito do impacto do estado de emergência, procura perceber-se também o acesso a apoios lançados pelo Estado, a fase de implementação dos apoios, os principais clientes durante o período, a formação e a manutenção da atividade. Por último, ao nível dos funcionários públicos, um primeiro grupo centrado na caracterização também, e no segundo grupo, quando questionados sobre o estado de emergência na atividade laboral, procurou aqui perceber-se qual o impacto na atividade, a data do inquérito e também se tinham sido adotados planos de contingência pelas entidades empregadoras. Em termos de resultados, aos inquéritos foram registadas 84 respostas válidas que observaram a seguinte distribuição pelos grupos. Ao nível das empresas singulares e coletivas tivemos 17 respostas, o que foi bastante significativo tendo em conta o universo empresarial do país. Ao nível da força laboral, 24 trabalhadores por conta de outrem, 24 trabalhadores independentes e 19 trabalhadores do Estado, o que significou cerca de 10% da força laboral. Entrando nos resultados do inquérito realizado às empresas singulares e coletivas, tivemos a resposta de empresas com 35,3% de sociedades por cotas, seguido de sociedades unipessoais por cotas e empresários em nome individual, o que nos permite aqui também perceber um pouco daquilo que é as características da realidade empresarial portuguesa na área da conservação e restauro, caracterizada essencialmente por estruturas unipessoais. Em termos de impacto, a resposta que registou uma maior expressão em termos percentuais foi a paragem parcial da atividade, logo seguido do teletrabalho, com 37,5% e com 12,5% das empresas em layoff. Apenas 25% das empresas continuaram a atividade sem qualquer tipo de alterações.
Quando questionadas se tinham recorrido a algumas medidas lançadas pelo governo, 81,3% das empresas responderam que não, sendo que as que recorreram essencialmente às medidas centradas no âmbito fiscal e uma pequena percentagem às linhas de crédito de apoio às empresas. À data do inquérito, 55,6% das empresas já tinham os apoios previstos, implementados ou aprovados e 33,3% tiveram os apoios recusados, o que dá uma ideia, de facto, de um número bastante baixo de empresas que tiveram acesso aos apoios lançados pelo Estado. Em termos de impacto na faturação, 37,5% das empresas registaram impacto, não registaram qualquer tipo de impacto na faturação, com o restante número de empresas a responder que registavam impacto entre 40% a 80% na faturação. Ao nível dos trabalhadores, 4 empresas responderam que não dispensaram qualquer tipo de trabalhadores, portanto 50%, com os restantes 50% a registrar dispensas, sendo que o número mais representativo for 25%, com 2 dispensas de trabalhadores. 81,3% das empresas não utilizaram o período para formação profissional, com 18,8% a responderem que utilizaram o período para formação profissional. 93,8% das empresas adotaram medidas com vista a reduzir os riscos e 94,1% das empresas considerou, decorrente do impacto sofrido pela crise, manteria a sua atividade, com apenas 5,9% a responder que consideravam o encerramento da empresa. Ao nível dos trabalhadores por conta de outrem, 75% das respostas foram de indivíduos do sexo feminino e 25% do sexo masculino. 41,7% dos indivíduos passaram por um regime de teletrabalho, 25% esteve em layoff e apenas 12,5% continua a atividade sem qualquer tipo de alterações. 83,3% dos trabalhadores por conta de outrem que responderam não beneficiou de nenhuma das medidas lançadas pelo governo para minimizar os efeitos da pandemia. À data do inquérito, 87,5% dos apoios já tinham sido aprovados naqueles que recorreram, com 12,5% a terem uma resposta negativa ao pedido de apoio. 95,7% dos trabalhadores por conta de outrem não utilizaram este período para formação profissional. As instituições onde desenvolviam a sua atividade maioritariamente desenvolveram planos de contingência para fazer frente aos riscos resultantes da pandemia e decorrente da crise sanitária. Apenas 8,3% considerava a possibilidade de mudar de atividade profissional. Ao nível dos trabalhadores independentes, 79,2% das respostas foram de indivíduos do sexo feminino e 20,8% de indivíduos do sexo masculino. Dessas respostas, 29,2% em termos de impacto referiram a suspensão da atividade por ação própria, 25% continuam a atividade com cancelamento de serviço externo e apenas 16,7% continuam a atividade sem alterações. 12,5% dos trabalhadores independentes suspenderam a atividade. 50% dos trabalhadores recorreram a medidas lançadas pelo governo, sendo que das medidas que foram solicitadas, o apoio extraordinário à redução da atividade económica foi a que teve maior representatividade, com 41,7% dos indivíduos a responderem por esta opção. Os apoios previstos já tinham sido implementados em 78,6% dos casos e em 7,1% não foram. 79,2% dos trabalhadores independentes não utilizaram este período para formação e 20,8% usou o período decorrente do impacto sofrido pela crise sanitária. A 79,2% não pensa em mudar de atividade profissional, com 20,8% a responder que sim, que pensa em mudar de atividade profissional. Por último, os funcionários públicos, resposta de 84,2% de indivíduos do sexo feminino e 15,8% do sexo. Relativamente ao impacto na atividade laboral dos funcionários públicos, 73,7% foram colocados em regime de teletrabalho e 26,3% mantiveram-se no regime misto, portanto, teletrabalho.
Em 89,5% dos casos, as instituições desenvolveram planos de contingência e em apenas 10,5% dos casos não se tinha verificado o desenvolvimento de planos de contingências. Em resumo, em conclusões do inquérito, as medidas não chegaram ao setor da conservação e restauro no que diz respeito a empresas e empresários. As empresas sofreram um impacto significativo no volume de faturação. Em geral, houve uma manutenção dos postos de trabalho. 2/3 dos trabalhadores por conta de outrem suspenderam a atividade presencial. Os trabalhadores independentes foram os que mais beneficiaram dos apoios lançados pelo Estado, com 35,8% a ser abrangidos por estes apoios. Dentro de grupos da força laboral, aqueles que responderam positivamente a uma possibilidade de mudança de profissão foram os trabalhadores independentes, o que me parece aqui sustentar a maior precariedade associada a este contexto e as maiores dificuldades neste âmbito. O período de confinamento foi pouco utilizado para formação. 73,7% dos funcionários públicos foi colocado em regime de teletrabalho, o que significa o impacto significativo que a pandemia esteve no funcionamento dos serviços de Estado, nomeadamente ao nível da fiscalização, do acompanhamento das obras, bem como na gestão do património. As empresas e as instituições desenvolveram planos de contingência permitindo retomar a atividade em segurança.